Cumprimentamos nossos queridos amados irmãos em Cristo Jesus com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na aula extra, a última de 2019, com a graça de Deus. Nós vamos lecionar a última lição de 2019 da CPAD, a Escola Bíblica Dominical, que traz como tema a velhice de Davi. Hoje nós vamos, desde já, desejar a todos um grande ano novo, um feliz 2020, a todas as famílias que amam exatamente a Deus, todos os que gostam do Senhor Jesus Cristo, que toda a terra reconheça que há o único Deus verdadeiro a quem nós devemos servir. Feliz 2020 a todos. Amados, segundo Samuel, capítulo 23, versículo de 1 ao 7. Nós vamos estudar sobre a visão geral da velhice e também esses problemas que acontecem na velhice. E o que aconteceu com as últimas palavras de Davi e a sua velhice? Veja o nosso comentário. Na lição de número 13, que estamos estudando, segundo o que está escrito em Samuel, capítulo 23, versículo de 1 ao 7, de acordo com o nosso comentário, o homem ele tem presente, passado e futuro. É o tempo do homem. Deus, ele é atemporal. Não tem tempo cronológico humano. O tempo cronológico humano está debaixo do sol. Por isso que Salomão, quando fala sobre o homem, ele fala debaixo do sol. Por causa que o homem está no tempo cronológico. Quando nós estivermos na eternidade, aí nós estaremos acima da lua. Glória a Deus. Conforme o que estamos estudando, o tempo de Deus, em detrimento do tempo do homem, porque Deus é eterno, o homem é temporal. Aí nós temos João capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse é o verbo que estava no princípio com Deus. Quando nós colocamos Deus no princípio de tudo, vai iniciar um novo ano. Quando nós colocamos no janeiro, no início do ano 2020, Deus na nossa história, Deus estará no meio e estará no fim dessa história. Então, temos que colocar Deus no princípio. Por quê? Porque nós precisamos que Ele esteja conosco no meio e no fim. Quando nós não colocamos Deus no início de todos os nossos planos e projetos, Deus não estará nem no meio e nem no fim. Deus nos pergunta se nós temos colocado Ele no princípio de todas as coisas. João 1:1. Isto é um princípio espiritual. Colocar Deus no princípio de todas as nossas coisas. Então, Deus estará no meio e no final de tudo. Conforme o que está escrito em 2 Samuel, que iremos estudar a partir de agora, versículo 23, capítulo 23, versículo 1, Davi vive seus últimos momentos, vive as suas últimas palavras. Davi é um tipo de Cristo, que foi ungido para o seu ministério. Jesus foi ungido também para o seu ministério. Davi, filho de Jessé, que foi elevado ao alto. Versículo 1. A leitura bíblica em classe da lição está dito que Davi era filho de Jessé, que foi elevado ao alto. Jesus, filho de Deus, que foi assunto ao céu. Então, a ascensão do Messias, profetizada no versículo 1 da leitura bíblica em classe. No versículo 2, Davi é tipo de Cristo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Estava sobre Davi e também estará sobre Cristo. Porque é um tipo, conforme Isaías 61, versículo 1 e 2. Então, é uma unção tríplice
do ministério, tanto de Davi como de Jesus. Porque Jesus ele tinha um ministério terreno, um ministério debaixo da terra, e hoje o seu ministério é celestial. Deus é quem governa os homens com justiça. Versículo 3. É uma indireta, uma exortação ao governo mundial, que é falso, que atuará na terra com o governo do anticristo. Jesus é quem é o verdadeiro Messias, que virá e governará segundo o Espírito do Senhor, que ele mesmo escolheu. Em Isaías capítulo 11, versículo 2 e 3. No verso 3, nós temos a escolha de deleitar-se-á no temor do Senhor. No versículo 4, mostra que o reino do Messias, o reino de Cristo, será como a luz da manhã. Não haverá noite. Provérbios 4 e 18. A luz do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até que seja dia perfeito. Assim é o governo de Cristo. Versículo 5. A vinda do Messias é o resultado de um pacto eterno com a casa de Davi. Esse pacto é seguro, porque foi feito por Deus. No verso 6, os ímpios, incluindo o governo do anticristo e todos os líderes injustos, serão arrancados como se arranca espinhos. Glória a Deus. Verso 7. Somente Cristo é o homem que pode tocar nos líderes humanos falsos. Quem os tocará? Está aí na leitura bíblica. Quem os tocará? Resposta: somente Cristo. Apocalipse 19, versículo 11 ao 15. Na sua vinda e no seu reino. Em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 31 a 35, fala da velhice de Barzilai, o gileadita, amigo de Davi, que protegeu na fuga da rebelião contra Absalão. 2 Samuel 17, verso 27. Davi desejou que Barzilai morasse na corte. Vem Barzilai morar aqui na corte, aqui em Jerusalém. Mas Barzilai não quis, porque ele alegou a sua velhice. Ele alegou, já estou velho, já sou um ancião. Mas ele era mesmo ancião, ele era um fiel súdito do reino de Davi. Barzilai era pai de Adriel, aquele marido de Merabe. 2 Samuel 21, verso 8. Todos os grandes homens de Deus, eles necessitam de um Barzilai. Porque este Barzilai é a pessoa que foi de grande ajuda para Davi, durante a perseguição também lá de Saul. Barzilai, já de idade avançada, embora seja um homem rico, ele sabia em quem investir. Nós temos que saber em quem nós devemos investir. Investir na missão, investir no reino, investir no Criador. É Ele que diz: lembra-te do teu Criador. Jamais se arrependeu Barzilai de ajudar Davi. Amém? Davi era muito grato. Chamou aquele ancião, cujo nome era Barzilai, para morar em Jerusalém. Nenhum homem de história bíblica foi tão grato como Davi. Veja a consciência de um ancião, sim, de Barzilai a Davi. Tem poucos dias. Você aprendeu a contar os seus dias? Essas são as dificuldades desconhecidas de muitos de hoje na terra. Elas não sabem contar os seus dias. Mas Barzilai, ancião, rico, esse sabia contar os seus dias. Ele disse: tenho poucos dias. Em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 35, os anos avançados, Barzilai começava a explicar as causas desses anos avançados. Veja,
falta de discernimento entre o que é o bem e o mal. Causava também dificuldade no ouvir, surdez. Tornava-se em carga para os outros. Estas eram as palavras de Barzilai ao rei Davi. O verdadeiro filho sabe que um dia ele vai ser pai dos seus próprios pais. Todo filho grato a Deus saberá que um dia seus pais tornarão seus próprios filhos. Barzilai, mesmo na velhice, sabe honrar o seu rei. Barzilai era um ancião consciente. Não podia ir, mas enviou Quimã, um dos seus melhores servidores, ele enviou a Davi. O melhor presente que o homem pode oferecer é a sua honra, é o seu serviço. Veja uma mensagem missionária. Se Barzilai não pode ir, mas ele pode enviar Quimã. Esta é uma mensagem missionária que está na Bíblia. Não enterre o teu talento. Entregue o teu talento aos banqueiros. Porque o banqueiro, ele sabe multiplicar o talento. Foi assim que Jesus nos ensinou. Entregue o teu talento na obra missionária. Se você não pode ir. Se você está incapaz. Porque quem pode, o banqueiro, que pode multiplicar, quando Jesus vier, você será abençoado. Porque o talento que você colocou na mão do banqueiro, ele foi multiplicado. Glória a Deus. Então, Salmo capítulo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho. Quem está no caminho que agrada a Deus, o justo na sua velhice, ele jamais ficará desamparado. Pois serão como Abraão, que investiu em Deus, antes que Levi viesse a nascer. Abraão investiu em Deus antes mesmo que Levi viesse a nascer. Por quê, irmãos? Hebreus capítulo 7, versículo 5. A lei dos dízimos está em Levi, mas Abraão já investia com os dízimos antes do aparecimento de Levi. Amém. No Salmo 39, versículo 4, faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, e qual será a extensão dos meus dias, para reconhecer quão frágil eu sou. Em João 12, versículo 30 a 33, o Pai revela que a morte de Jesus será com 33 anos de idade. Aquele que tem todo o poder, agora, como homem, reconhecia sua fragilidade. No Salmo 39, verso 5, os seus dias eram curtos, como palmos de uma mão. De novo. Salmo 19, verso 5. Os seus dias eram curtos como palmos de uma mão. Então a vida de Cristo foi 33 palmos, muito curto. No tópico de número 2 da nossa lição, vai falar sobre os problemas na velhice de Davi, aonde a luta pela sucessão, o fim do reinado de Davi, de acordo com 1 Reis, capítulo 1, verso 1 ao 46. Davi já tinha um corpo envelhecido, frio, com ausência de calor natural. Davi não tinha uma temperatura ambiente do seu próprio corpo, naturalmente, 37 graus. Mas ele tinha muito menos, porque ele sofria, pelo seu envelhecimento, de uma doença conhecida como hipotermia. Porque era uma doença que baixava a temperatura do seu corpo em condições normais. Davi vivia seu último período normal de vida. Mas esta vida de Davi era caracterizada
pelo enfraquecimento das funções vitais. Ele sofria redução das forças físicas e mentais. Era um período de declínio físico-mental. Davi, envelhecido, como todos envelhecerão de uma forma em geral. E o envelhecimento, ele provoca diminuição na capacidade de enxergar. Por exemplo, doenças que afetam como catarata e glaucoma. Como aconteceu também diminuição na capacidade visual na vida de Isaac e de Jacó. Eles sofriam de vista. A velhice traz diminuição da capacidade auditiva. Exemplo, Barzilai, amigo de Davi, 80 anos de idade, segundo Samuel 19:35. A velhice causa também o enfraquecimento dos ossos. Eli caiu da cadeira. Causa cabelos brancos, que é muito comum hoje em dia. Samuel tinha cabelos brancos. Ele ficou velho. 1 Samuel 12:2. Causa perda de dente, como Salomão fala sobre isto. Davi sofreu de hipotermia, queda de temperatura, que é comum na terceira idade. Em João capítulo 21, versículo 18, temos as palavras de Jesus a Pedro. Quando fores velho, outro te cingirás e te levarás para onde não queres. Toda mulher que é esposa é melhor do que uma cobertura das mais sedosas. A experiência de um homem esposo sabe que roupas e cobertores não pode tomar o lugar de uma esposa companheira, cúmplice e carinhosa. Salomão disse que o amor natural é melhor do que o vinho artificial. O bom nome é melhor que os perfumes caros. A presença da comunhão marital jamais será substituída por amparos, por mecanismos, manobras artificiosamente fúteis. Deus te abençoe. Deus te guarde. Feliz 2020. Amém.